Bem-vindo, bem-vinda ao Divã Infinito, um podcast que busca refletir sobre os efeitos dos processos de adoecimento na psique humana, na fé e na espiritualidade. Discute histórias e casos vividos por médicos e pacientes, teólogos e pessoas que adotam práticas espirituais como parte dos processos de tratamento e de cura. O episódio de hoje traz Luciana Guimarães. Luciana se auto-intitula uma rezadeira que abraçou a fé e a oração como caminho de vida e trabalho. Ao longo dessa jornada, estudou somoterapia com Roberto Freire e por 8 anos fez cursos no Portal da Cabala com Ian Meckler, Reiki quântico com Rodrigo Rômulo e Yoga na Índia com o mestre Shibandu Lahiri, neto do grande Lahiri Mahashaya. É autodidata há 30 anos no estudo das pedras e cristais e trabalha juntamente com sua filha, Teca Toscano, oferecendo palestras, workshops e cursos online sobre autoconhecimento, pausa consciente e dinâmica para a qualidade de vida e realização pessoal. Luciana, que eu chamo de Lu, muito obrigada por sua presença. O prazer e a honra são meus. Todos nós tivemos essa experiência. Rezamos pela doença de um amigo, de um pai, de uma mãe e depois eles morreram. Deus não nos atendeu. De fato, quando rezamos, podemos cair no risco de não sermos nós a servir Deus, mas de pretender que Ele nos sirva. Eis então uma oração que é sempre exigente, que pretende orientar os acontecimentos de acordo com o nosso plano, que não permite qualquer outro projeto para além dos nossos desejos. Quantas vezes pedimos uma graça, um milagre, digamos, e nada aconteceu. Depois, com o tempo, a situação se resolve, mas segundo o modo de Deus, o modo divino, não de acordo com o que queríamos naquele momento. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Senhor, dai-me fé, que a minha fé cresça. Pedir esta graça, ter fé. No Evangelho, Jesus, diante da fé dos seus pobres, dos seus homens, cai vencendo. Sente uma ternura especial diante daquela fé e ouve. Este é um texto extraído da audiência de 26 de maio de 2021 do Papa Francisco. Lu, querida, em 22 você me acolheu no seu grupo de oração. Eu tive um diagnóstico de uma doença, a gente tinha anos e anos sem contato e você soube, por intermédio da minha irmã, da minha doença. Depois eu passei a ser um instrumento dentro deste grupo de oração. Um instrumento maravilhoso, diga-se de passagem, né? Mas você é essa liderança espiritual que cada dia mais me surpreende e me encanta. Esse seu processo, essa sua história, essa sua força. Como que é isso, Lu? Como que é constituir este grupo? Como que foi esse caminho todo? Eu sei que tem todo um caminho antes, enorme, de décadas. E que hoje culminou não só no grupo, como em várias outras ações. Conte um pouco dessa admirável história, que eu digo mais, é difícil às vezes de encontrar palavras, porque nem sempre a gente tem palavras quando a gente está falando dos mistérios, quando a gente está falando daquilo que é o indizível. É verdade. A história do grupo é uma história bonita. A minha filha, um dia, resolveu me propor fazer a novena de Nossa Senhora das Graças. E eu adorei a ideia, resolvi fazer, e ela conhece muita gente, tem uma divulgação boa no Instagram, então muita gente aderiu a essa ideia. E aí criou-se um grupo enorme, e a gente fez uma novena, e começaram a vir relatos de graças, de coisas maravilhosas, de transformações interiores, e na vida dessas pessoas. E aí eu falei, vamos fazer outra vez? E mais gente pedindo, vamos fazer de novo? E com isso a gente repetiu. E eu não sei te falar exatamente quantas vezes foram, se foram 3 ou 4, em seguida, que a gente fez isso.
E aí eu falei, nossa, já estou fazendo, tem 4 vezes a novena seguido, né? E as pessoas estão aqui. E aí veio muito forte no meu coração, assim, eu digo que são mensagens que chegam, né, no coração. Eu não escuto voz, não vejo. Adoraria ter esses dons, né, que Chico tinha maravilhosamente, Chico Xavier, né, esse ser de luz, mas não tenho, mas eu escuto. E aí veio assim, você precisa fazer a novena um ano inteiro seguido. E eu falei, eu já aprendi que quando vem é para ouvir a mensagem. E aí eu fiz, eu propus o pessoal, falei, ó, quem não se sentir à vontade e tal, pode sair, mas quem quiser a gente vai fazer isso. E foi muito forte, muito impressionante, porque não devia ter 2 semanas que a gente estava fazendo e estourou a Covid. E aí eu entendi. Falei, precisa desse suporte. A gente está vivendo um momento de muita dor, de muita dificuldade. Então foi assim. E agora já tem 8 anos esse grupo, né? Eu não chamo mais de grupo, eu chamo de família. A gente aprendeu a viver, né, aquilo que Jesus ensina, que é ser irmão um do outro, é se dar a mão, é apoiar um ao outro, é crescer junto. Então a proposta era essa, de servir a Deus rezando pelos outros. E estamos aí, nesse caminho lindo, e virou uma família querida, e a gente está junto todo dia, você faz parte, é minha irmã, e eu tenho muita alegria. Esse grupo chama-se Guerreiras de Maria, é um grupo só de mulheres. Isso. E algo do feminino é muito presente neste grupo. E eu acho que algo do sagrado feminino é muito presente na sua forma de se manifestar. Oh, que gracinha. Eu fico muito honrada, mas eu acho que, na verdade, eu sou só mesmo uma mensageira. O sagrado feminino é Maria. É ela que está presente. E eu tenho certeza que foi ela que nos reuniu. E não tem sagrado maior do que Maria, né? Então, ela traz essa força das mulheres, né? Maria não foi de jeito nenhum uma mulher fraca nem submissa. Talvez tenha sido a mulher mais forte que já existiu, pisou na terra, né? E com uma dignidade, com uma nobreza de alma e ao mesmo tempo com uma humildade, com uma força interior. Então ela traz tudo isso, ela permite que a gente aflore o que tem disso dentro da gente. E aí as coisas parecem que foram fluindo, assim, esse chamado de Maria mesmo, acho que tocou o sagrado feminino de cada um, a Maria que existe dentro de cada um de nós. Então é mais ou menos isso. É um grupo que, vou falar um pouquinho assim dessas características dele, mas a que mais me chama a atenção, que é um grupo de oração que reza para pessoas desconhecidas, pessoas que alguém do grupo levou o nome de alguém, de um terceiro, porque está com problema de saúde, geralmente são problemas de saúde, chama-se um grupo de cura. E é uma entrega, né? Eu diria que, como diz o padre Luiz Henrique Eloy, que é o pároco da paróquia São Bento, é um amor-doação. Com certeza. E a gente aprendeu, né, a servir, de verdade, o que é servir, né? Porque quando você ora pelos outros, reza pelos outros, você se cura. O primeiro beneficiado é a gente. Porque a gente fica querendo, eu preciso rezar primeiro para mim, para minha família, para um amigo, mas isso é uma ilusão. Porque quando você vai lá e tira a espada do coração do outro, a sua sai junto. E é muito forte isso. Então, esse amor-doação mesmo, de rezar por quem a gente nunca viu, rezar com um amor, com um afinco, que você sabe como é que é. Né? Tem gente rezando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, assim, até tem alguém lá rezando. Então, isso foi ensinando a gente a servir, a viver esse amor-doação que você falou, e ele é transformador. Não tem jeito da sua vida seguir como ela era antes de viver dessa forma. Eu sinto que quando eu entrei no grupo, eu passei a amar mais. Eu passei a falar, amado fulano, amado Beltrano, porque mudou e existe realmente uma transformação.
Como que você, Lu, não sei se você tem essa consciência, que você provoca essa transformação no coração das pessoas? Eu tenho essa consciência, porque eu acho que a coisa que eu sei fazer melhor é amar. Então, eu trouxe um pouco de mim, como todo mundo trouxe um pouco de si, né? Então, eu sou muito amorosa, eu gosto de chamar as pessoas de irmã, de amor, de amada. E uma das coisas mais lindas que eu ouvi lá foi quando a Maristela, nossa irmã, ela falou: "Você me ensinou a falar eu te amo". E então, assim, eu fui vendo que o amor é uma coisa que contagiar não é a palavra certa, mas é uma coisa que começa a fazer parte. Ele chega, quando você recebe, você começa a aprender a dar também, aí você descobre que você sabe fazer aquilo, que está dentro de você. Então, é com alegria, assim, que eu percebo que eu tenho essa questão do amor, de ser amorosa e disso ter serventia, sabe? Não só para mim, mas como para os meus semelhantes, para os meus irmãos. Mas tem um dom aí, tem um dom que está mais oculto, como eu acho que são os mistérios são ocultos. Tem um dom oculto, porque tem muita cura, tem muita história de cura. Nossa, muito. Conta um pouco das histórias, Nossa, gente, falar um pouco das dos histórias... processos. Nossa, posso falar assim, os casos... Eu sinto muito, falar pena é uma coisa tão pequena, né? Assim, mas eu sinto muito por quem não acredita em milagres, porque a vida em si é um milagre, né? Mas a gente ali tem milagres incontestáveis, né? A gente tem história, por exemplo, né, da Márcia, que ela é uma irmã, a gente se chama de irmã, né? Porque a gente é família. E ela tava uma época de muito incêndio em São Paulo, na região de Franca, queimando fazendas inteiras. E aí ela entrou no grupo desesperada, ela botou um vídeo, eu pedi permissão para ela para contar a história. Provavelmente eu tenho esse vídeo e ela também. E ela filmou as pessoas correndo na fazenda dela e a gente vendo lá no fundo o limite, o fogo chegando. E ela falou: gente, não tem mais o que eu fazer, nós vamos perder tudo que a gente tem, bicho, plantação, tudo que a gente construiu até aqui, porque não tem nada mais para fazer e não para o fogo. Só uma chuva faria parar o fogo. E não estava chovendo assim, há sei lá quanto tempo. Estava um negócio louco. E aí a gente entrou em oração. Todo mundo ficou muito tocado e a gente fez uma corrente de oração que é assim, é todo mundo junto e rezando mesmo, com todo o amor, com toda a fé. E o milagre aconteceu. Caiu uma linda chuva, maravilhosa, uma grande chuva. E a fazenda dela foi salva. E foi a única ali, no meio de todo, estava tudo queimado. E a fazenda dela foi salva. E foi a força da oração. Foi a força da fé e foi a força do amor. Então esse é um milagre, assim, não tem como falar, sabe? Assim, vão rezar para chover, a dança da chuva, foi isso que a gente fez, né? Nós tivemos a honra de participar desse milagre. Depois teve um outro também que foi um negócio assim fantástico, Marcelo, né? Mata Machado. Marcelo descobriu um câncer numa situação complicada porque ele estava com metástase em muitos lugares e o médico falou com ele: olha, realmente não tem possibilidade de cura, mas você é muito forte, você tem uma alimentação muito boa, não sei o quê, faça quimioterapia porque você pode ter mais tempo de vida. E ele topou essa história. E a gente levou e abraçou a causa do Marcelo também. E o Marcelo foram exatamente 8 meses. Ele está curado, completamente curado, curou-se de tudo, metástase, enfim, está curado, né? Então o negócio cura todo mundo. A gente se cura junto, porque a dor do outro é nossa. E a cura do outro é nossa. Então participar disso é um negócio que dá muita força. Não tem como você não crer, você vive. Você está vivendo, você está participando do milagre. Isso é um negócio muito forte. Teve um menino de 26 semanas, o Hector, que virou... O Hector virou mascote da gente, assim. Ele nasceu um negocinho, pitituco ali, de 26 semanas e nasceu todo bichado, tadinho. E ele nasceu com um problema seríssimo no coração. Eu fico emocionada, mas é isso aí. Aí
ele tinha que fazer uma cirurgia de muito risco no coração. E a gente começou. E não era só a gente, claro que não é só a gente, não é nem sobre a gente, a história é sobre o divino, né? É sobre a infinita misericórdia de Deus que é permitida a gente acessar, né, e viver. E esse médico do Hector, ele falou, assina o que vocês quiserem. A gente viveu um milagre. Não tem como, um dia antes da cirurgia, foram feitos aqueles exames para falar, ó, então é isso aqui mesmo. Não tinha mais nada no coração do Hector. Hector está aí, correndo, grande, crescendo, igual todo menino. Ele nem chegou a fazer isso. Não operou. O cara falou, o que vocês quiserem eu atesto, porque na medicina não tem resposta para isso, não. Mas Deus é o Deus do impossível, né? O possível cabe a nós, e o impossível cabe a Ele. Então, assim, tem... Mas, às vezes, Lu, é aquilo que nesse texto do Papa Francisco, nem tudo que a gente pede é exatamente o que a gente vai conseguir ou o que a gente vai alcançar. E assim, o que a gente consegue em situações que parecem impossíveis, a gente dá o nome de milagre. E o que a gente não consegue, como é que a gente nomeia essa dor, essa dificuldade de compreender que não deu, não pode ser? Como você trata isso? Como você coloca isso para as pessoas, para você mesma? Essa pergunta é super importante, mas é bonita demais, porque eu falo que se a gente fosse uma empresa, a gente já podia ter feito um IPO milionário pelo índice de milagre, cura, livramento, testemunho que a gente tem. Mas mesmo uma empresa que faz um grande IPO, ela tem problema, né? Então, assim, a gente já teve. Quantas vezes, né? Que você reza com aquele amor todo e a gente tem isso. E a primeira impressão, né? Quando a gente ainda está muito pequeno na fé, a gente fala, será que eu não rezei direito? Será que a minha fé é pequena? Será que Deus não me ouviu? Será que essa pessoa não merece? E são questionamentos, assim, que eu acho que a gente vai perdendo ao longo do caminho quando a gente entende que tão grande quanto o milagre é às vezes uma passagem, é às vezes não receber aquilo que a gente pediu e que acreditava que fosse o melhor. Porque nada acontece sem a permissão de Deus, sem estar no plano divino, nada. Não cai uma folha de árvore no mundo. Então, assim, não é uma vida que muda, que vai para a vida maior, que, então dessa vez não deu, não, dessa vez deu. Dessa vez deu, sim, foi só um jeito diferente. A gente começou a aprender a ler a língua de Deus, sabe? Entender a grandeza, de não ficar com essa expectativa de achar que é sucesso só quando existe cura. Não, é porque aquilo foi o melhor para aquela pessoa. Então tá tudo certo também. Isso dá um alívio e permite a gente aprender a crescer a fé da gente, sabe? Não é uma fé que é barganha. Se eu rezar e você me der, então aí eu vou acreditar mais. Essa fé é pequena, essa fé é mesquinha, ela barganha. A fé é a entrega total, né? E aí você recebe tudo. E aí você aprende a aceitar tudo. Nesse seu processo, porque eu acredito, eu vivo isso assim ao longo da minha vida, né? A fé vai crescendo, é um processo. A barganha some a partir do momento que de fato a fé toma espaço. Isso. Todo esse seu processo, ele também veio junto com poesias, com inspirações. Eu acredito que até com experiências místicas. Nossa, isso que você falou foi um negócio engraçadíssimo. Eu sempre tive um pouco essa coisa meio não sei se é pretensioso falar meio mediúnico, mas a vida inteira eu tive muitos episódios interessantes, vamos dizer assim, né? E eu gosto de escrever, escrevo poesia, já escrevi livro, mas quanto mais eu rezava, mais mensagem vinha. E mais seu coração vinha. Sabe aquela coisa que parece que chega um negócio galopando, você tem que escrever depressa, porque senão vai passar. Está chegando ali, não é seu de jeito nenhum. Você só está com o canal aberto. Então, é muito bacana isso, porque a fé tem outros frutos que a gente não imagina, sabe? Eu acho que ela abre canal para todo mundo. De percepção, de intuição, que a gente chama de intuição e eu chamo de ouvir a voz de Deus, né? Então, esse processo das orações na minha vida,
como cresceu isso. Não sei se eu já tinha escrito uma ou duas ou quantas. Hoje eu tô para lançar um livro de oração, não tem mais onde pôr oração. Porque elas estão vindo assim do mesmo jeito que o amor vai fluindo, sabe? Que a fé vai crescendo. Então, é um negócio muito legal isso, muito bacana, muito legal mesmo. É muito, assim, é muito dos místicos, né? Assim, Santa Teresa d'Ávila, ela tinha poemas maravilhosos, Nossa. né? Quantas mulheres, eu quero falar mais do feminino, porque você é uma inspiração desse sagrado feminino. Quantas mulheres, né, que assim, a gente não tem tanto esse olhar para as mulheres, né, não é tão divulgado, não é tão colocado, né, dentro dessa estrutura de sociedade, e até de estruturas religiosas, né, muitas vezes a mulher nem pode participar, etc. E quanto desse feminino foi sendo desenvolvido e despertado, né, Lu? Assim. Muito, muito. Eu vejo todo mundo ali florescer, é tão bonito, sabe? Você vendo a evolução das pessoas. Agora, você faz outros trabalhos também? Faço outros trabalhos. E eu acho que tudo isso me dá a ferramenta, me ajudou nesse processo, né? Assim, o primeiro bullying que eu sofri na vida, eu estava no pré-primário, eu estudava no Sacré-Cœur de Marie aqui em Belo Horizonte, e tinha uma gruta com uma imagem de Nossa Senhora, e eu fugia da sala, e a professora tinha uma cabeça ótima, ela falava, ó, quando esse pauzinho chegar aqui, você volta. E punha o relógio dela no meu braço e eu ia. Eu queria ficar conversando com Nossa Senhora. E aí é lógico que o povo caía de pau, meus colegas achavam que eu era louca. Ah, kkk, ela é doida, não sei o quê. Então, assim, essa história com a fé, né, com o sagrado e principalmente com Maria. Jesus já me perdoou há muito tempo, porque ele também é doido com a mãe dele. Mas eu sou completamente apaixonada. Eu converso com Maria o dia inteirinho. Eu preciso de táxi, eu falo, Maria, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Arruma um táxi para mim, que eu estou atrasada para dar aula. Não sei, não dá outra. Não dá um minuto para um táxi, o cara tem um tercinho, uma Nossa Senhora ali. Eu falo, obrigada, Maria, vamos junto. E é assim, a gente virou mãe, filha, parceira, melhor amiga. Então, essa história veio, né? Eu fiz um curso sobre perdão, eu fui aprendendo. E me interessei pela Bíblia, que eu achava dificílima, ainda acho. É um livro que eu acho que precisa ser lido e relido. E fui aprendendo tanto com isso, sabe? Que eu acho que Deus é bom demais, Ele vai ajudando, Ele vai dando uma mãozinha. Estou vendo que você está se esforçando, eu vou ajudar aqui um tiquinho. Mas E é por aí. eu queria pegar, você falou esse curso sobre o perdão. Nossa, isso foi legal demais, porque foi um curso. Minha filha foi para o Butão celebrar lá 10 anos de casamento e ficou um mês fora. Lugar longe, foi com as filhas. E aí eu entrei como professora substituta na Wake, que é um espaço muito legal em São Paulo. E eles falaram, mas você vai dar aula de quê, né? Porque cada encontro é um encontro semanal e ela fala sobre temas diferentes e faz uma meditação guiada no final. Eu falei, eu quero fazer um curso sobre perdão. Eles falaram, mas 4 semanas falando de perdão? Todo mundo vai ficar de saco cheio. Eu falei, ó, desculpa, falar de perdão não dá para sentar num cafezinho e falar de perdão em uma aula, não. Perdão é um negócio mais complexo. Deixa eu fazer uma aula, se o pessoal gostar, você vê, se entrar mais gente no segundo... Bom, no final foi um negócio tão legal, eu fiquei muito emocionada, porque os alunos fizeram um abaixo-assinado pedindo para eu virar professora. Foi um negócio assim, muito legal. E foi muito legal porque a gente pensa que a gente já perdoou, né? Todo mundo. E aí, quando você vai dar um curso de perdão, a Maria Tereza, essa é minha filha, ela virou e falou, mãe, e você, né? Você já perdoou todo mundo? Como é que está o perdão dentro de você? E aí eu descobri que perdão é igual cebola, sabe? Você vai tirando as cascas, você vai tirando as camadas. Às vezes você acha que você perdoou, quando você revisita aquilo, você ainda tem camada para chegar lá, sabe? Então tem esse trabalho, tem um trabalho de meditação guiada, tem os trabalhos de autoconhecimento. E eu acho que isso tudo é ferramenta que alimenta esse processo espiritual, criativo, amoroso e muito voltado para a cura que a gente vive. Que eu escolhi abraçar, né? Eu não acho que eu tenho força nenhuma, não. Acho que eu sou, graças a Deus, eu só honro meu nome, né? Luciana é mensageira da luz.
Então, assim, eu peço a Deus que eu possa ser uma boa mensageira. E às vezes eu acho que eu entrego a mensagem, às vezes eu fico muito preocupada. E peço muita ajuda, porque eu acho que eu estou longe, que eu tenho chão, sabe? Eu reconheço meu tamanho, assim, quem sou eu, né, na fila do pão? Sou ninguém, erro para chuchu, e eu acho muito legal o grupo. Isso é um negócio que é legal. Porque é fácil a gente admirar alguém que está ali longe, né? Nossa, eu amo, sei lá, alguém, um escritor legal, um ator que você adora. Aí você vira amigo dele. Aí você vê ele de mau humor, aí você vê ele brigar com o marido, aí você vê ele chegar lá no grupo e falar, gente, socorro, eu sou eu, me ajuda aqui. Então caem as máscaras e lá eu sou eu nua e crua. Então não estou fazendo papel de nada. Eu não sou nada diferente de ninguém que está ali. Quem faz aquele grupo são as pessoas que estão lá dentro. Né? São as orações que se juntam. E isso é libertador. Você não precisa ficar num papel de, nossa, eu estou falando de perdão, eu dou aula de não sei o que lá, não preciso nada. Né? É tão bonito ouvir um negócio que eu achei a coisa mais linda. Eu estou longe de ser santo, mas isso me deu muita esperança. Porque eu ouvi uma história que fala assim, santo é um pecador que nunca desiste. E aí o Carlos Acutis, né, esse menino novinho que virou santo e que ensinou tanto, ele falou assim, a gente precisa buscar se santificar. Eu acho que se santificar é cada vez se elevar mais. Então, eu vejo o tanto que eu preciso crescer, o tanto que eu estou engatinhando às vezes, quantas vezes eu caio. E aí eu quero honrar essas pessoas que estão ali, sabe? E quando alguém chega e fala um negócio legal, eu falo, Deus me dá força para eu merecer essas palavras, sabe? Para eu merecer esse lugar. Mas sabe que, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, nos Exercícios Espirituais, que é a autobiografia dele, São João da Cruz, em Noites Escuras, Santa Teresa d'Ávila, em Casa Interior ou Muradas, eles, a Santa Teresa também, em O Livro da Vida, eu tive muita dificuldade de ler, porque existe um processo de dor tão grande para eles alcançarem esse estado que eles tanto desejam, tanto almejam, de uma santificação, que eu acho que muitas das vezes as pessoas elas acham que o processo de santificação é um processo quase que de uma mutilação, existe alguma confusão com relação a isso. Eu acho que é um processo de dor. E não é questão de santificação ou virar Santa Luciana, não é isso. Não, não é isso. Eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? Dessa dor e desse processo. A dor é o maior mestre que a gente tem, né? A gente aprendeu a fugir da dor como o diabo foge da cruz, né? E a gente tem isso até como uma questão de sobrevivência, né? A gente aprendeu a ter medo, porque se você tem medo do leão, você não fica lá perto dele, ele não te come. Você tem medo de pular ali, porque você já viu que machuca para chuchu. Então a gente tem um registro primitivo de evitar a dor. E eu não acho que a gente tem que ser masoquista, não, mas eu acho que a gente tem que usar a dor e aprender a ser ela, a tê-la como talvez o maior mestre ou o maior aliado que a gente tem. Porque quando está tudo bem, a gente não evolui, não. Aí é a hora do recreio. Aí a gente recarrega a bateria, a gente fala, estou aqui nessa escola da vida que é prova, bomba, professor chato, disciplina, uniforme, o caramba, mas tem a hora do recreio, tem um lanchinho, tem férias, tem um coleguinha, então essa hora é muito legal. Mas o que ensina mesmo é a dor, né? Assim, a dificuldade, é se superar, é olhar para as próprias sombras. Então, é nesse processo, quando a gente tinha uma aluna que falava isso, quando tinha problema na vida, ela falava, oba, tem problema, eu e a Maria Tereza, até que a gente falava, nossa, será que a gente chega lá? De falar, que legal, tem problema. Me parecia quase real aquilo. E eu comecei a entender, né? Chico fala muito isso, a dor é privilégio de todos nós. Aí eu fui entender por que é privilégio, né? Primeiro porque a dor nos aproxima de Deus. Quando nada mais pode te salvar, você vai para quem pode te salvar de volta. Direito, de verdade, para quem tudo pode. E aí, você começa também a olhar a dor do outro. Porque você sabe o que é dor. Então, você se aproxima de Deus,
Você aprende a olhar a dor do outro. E você redimensiona a sua dor olhando para o outro. Então, o processo de dor, né? A gente tem que parar de achar que isso é um negócio horroroso. É difícil, mas eu fiz uma oração que fala um pouco disso, que é um pouco que eu estou vivendo na minha vida agora, assim. Eu ainda não consigo sair pulando, mas eu já consigo agradecer de coração. Eu falo, Senhor, obrigada. Obrigada por essa chuva de canivete aberto, que está tirando lasca, mas como está me ensinando, como está me fazendo enxergar minhas sombras, tentar superar meus limites, entregar na sua mão, sabe? Essa coisa de confiar, a gente sair da prepotência que a gente é capaz de resolver tudo, que a gente tem o controle de tudo, tem controle de nada, nada. Isso é ilusão. Então a dor é esse tapa de realidade, sabe? Fala, vem cá, vou te ajudar um tiquinho, toma uma lapada e vê o que você faz com isso. E às vezes é assim, a gente toma e não aprende, né? A gente fica só no vitimismo, reclama e sofre, porque comigo, ó, comigo isso, aquilo. Cara, olha para o lado, olha a dor do outro, olha para a dor de Jesus. Quando o bicho pega muito, para mim, pelo menos, foi um negócio que funciona muito isso, sabe? Nossa, quando eu revisito a paixão de Cristo, cara, eu tenho vergonha de falar que eu tenho alguma dor, sabe? Dor foi aquilo. E que amor, que doação, que ensinamento, né? Que capacidade de viver aquela dor por amor e transformá-la em amor, em salvação, em redenção. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a agradecer dor também. A gente precisa buscá-la, não, nem cultivá-la, mas a gente precisa vivê-la com mais humildade, com mais gratidão, porque ela é o maior mestre, né? A gente, fora que nas famílias da gente, a gente tem os, como diz a Mãe Teresa, né? Os imprescindíveis, como é que é? Imponderáveis, talvez. Não, né? Ela fala um negócio engraçado, sabe? Tipo, os inevitáveis. Porque amigo, às vezes você pode deixar de ser amigo, né? Mas e se o inevitável e a dor for o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu marido? Cara, pode ter certeza que é o seu maior mestre. Tá ali. O desafio tá ali. Não está no mais fácil, não está no que te ama mais, não está no que... Essa é a hora do recreio, recarrega, agradece também mais ainda. Mas achar que dor é um processo de cura. Dor é um processo de evolução. Dor nos santifica no sentido do sagrado em nós, de transcender essa coisa pequena, sabe, de sobrevivência ou de vitimismo para os outros terem peninha de mim, porque olha quanta desgraça já aconteceu na minha vida, ou eu mesmo acabo tendo pena de mim e com isso eu não vou para frente, eu não supero, sabe? Então, assim, eu aprendi, para mim, esse processo do rezar, porque foi rezando pela dor do outro que eu comecei a entender a dor melhor. E aí eu vi que eu começava a entender a minha própria dor de uma forma diferente e vivê-la, sabe? De uma forma diferente. Você se coloca, como você mesmo disse, né, no seu grupo de orações, que também é meu, assim, eu tive esse privilégio de entrar no grupo. Você sempre se abre muito assim, as suas emoções e o que você está vivendo. É como você falou, você não tem medo de se expor lá dentro. Por que logo ali dentro? Porque especialmente ali dentro? O que você já parou para pensar um pouquinho o que você está construindo e que este é o espaço de reflexão para o outro e para você? Existe uma clareza disso? Existe um propósito para isso? Eu acho que o me colocar ali é porque eu vivo ali como se fosse a minha família mesmo. Como se fosse, não. É porque eu vivo como família. E tem coisa que eu falo ali que a minha família de sangue não sabe. E que eu abro tudo, porque eu acho que é um processo terapêutico de cura. Você tem um lugar de acolhimento onde você se sente à vontade para mostrar o seu lado mais fraco, o seu lado mais feio, sabe, a sua sombra, o seu egoísmo, a sua ganância, a sua pequenez.
e você saber que você não está sendo julgada, que você está sendo acolhida, porque esse é um espaço de cura. Então é por isso, eu acho que é muito um jeitão meu mesmo, de abrir, de... Eu aprendi fazendo terapia a fazer harakiri, né? Você senta no divã, tem alguém lá do seu lado e você faz um harakiri cada sessão, né? Abre, joga tudo para fora, bota todas as dores, aquela coisa, aquele processo visceral, né? E ali, para mim, é assim, é acolhimento, é cura, é terapia. Então, eu aprendi também essa coisa que, sabe, quando a gente se coloca vulnerável, é mais fácil para o outro ter coragem também de mostrar a fraqueza dele, de entender que também não é ele só que vive aquilo. Esse negócio de espaço de ser só fodão e forte, um mundo que a gente tem que competir, o mundo está doente, a gente não tem que competir, a gente tem que compartilhar, né? A gente tem que se amar, falta é amor, não é? Segundo lugar não vale, o pai, você tem que ser o primeiro, se você não estudar, não sei o que, você não vai vencer na vida, porque parece uma corrida isso aqui. Não é corrida, sabe? E eu tive essa noção também quando eu entendi direito o que é humildade. Porque eu achava, putz, humildade é um negócio... Ser humilde é meio ser fraquinho, né? Ser submisso. Ah, fulano é muito humilde, tadinho, né? Cara, humilde é coisa para os grandes. Humilde é uma das grandezas de alma, é uma virtude. Porque você reconhece o seu tamanho, né? Que a gente é poeira de estrela, a gente é uma areiazinha daquela, você fala lindamente, né, dos mistérios que como areia escorrem pela mão, né, a gente não consegue captar tudo, então a gente é esse pozinho, mas ao mesmo tempo a gente é aquela gotinha, né, do oceano. Sim. Só que o oceano, ele só é oceano porque tem cada gota, então a gente é nada e a gente é tudo. É a Madre Teresa de Calcutá, que uma vez, né, uma pessoa perguntou para ela se ela não achava que o trabalho dela era uma gota no oceano, e ela respondeu, sim, mas é uma gota que faz falta. Exato, é isso. E o mar não seria o mesmo sem ela. Então, a gente precisa aprender, né, a ser humilde, reconhecer o lugar da gente e também ser um pouco humilde diante da grandeza de Deus, sabe? Essa coisa meio prepotente da gente de querer ter o controle de tudo, de achar que depende da gente, bota o joelho no chão, porque joelho no chão abre mais porta que diploma, pós-doutorado, herança, casamento. Nesse grupo tem, assim, a gente percebe muita, voltando na questão da vulnerabilidade, a vulnerabilidade e também a evolução da fé das pessoas. Algumas ainda com uma fé mais, digamos que infantil, outras com uma fé de uma entrega que você fica assim admirada, como, né, aquela pessoa te ilumina, te traz, te puxa. Mas todas estão ali num propósito de rezar por terceiros, né? Todos estão atrás ali de uma lista de cura, né? Tem aquela lista de cura que vai sendo renovada de tempos em tempos. Tem pessoas que estão lá há anos, tem pessoas que ficam lá há pouco tempo, saem, voltam, saem, voltam. É verdade. Tem pessoas que a gente se familiariza porque elas já estão há mais tempo. É porque aquilo ali é o reflexo das pessoas que a gente acredita que estão precisando. Outros precisam temporariamente, já conseguiram fazer um caminho, outros nem tanto. Mas pouco se fala da morte dentro do grupo, porque é um grupo que fica cuidando da vida. Exato. Nossa, que coisa bacana que você falou agora, porque eu tinha essa percepção, mas eu não tinha consciência do que você acabou de falar. E eu acho que a gente precisa trabalhar isso. Vou pedir muito a sua ajuda nisso, porque a morte ainda é um tabu ali dentro, né? As pessoas, morte é um tabu. Muito grande, as pessoas, né, alguém fala, meu tio morreu, todo mundo falou, Cara, eu tenho vontade de falar, nossa, que bom que ele foi para a vida maior, né? Tava sofrendo, não é também para você sair, lá, seu tio morreu, mas, cara, a morte não é nada, a morte não existe. A morte não existe. Jesus mostrou isso pra gente quando ele morreu e se ressuscitou 3 dias depois, sabe? Morte é passagem. Isso aqui é uma ilusão, né? A gente se apega como se essa fosse a realidade. A realidade vem depois disso, que é processo para chegar num outro plano. E eu acredito que a gente
vai seguindo, né? A alma imortal tem jornadas de evolução, né? Eu não tenho pretensão de explicar, não sei como é que é, mas foi muito legal você falar isso, porque eu acho que é importante a gente trabalhar lá mais essa coisa de entender a morte sem tanto drama, né? Sem tanta dor, porque é lógico que dói. Nossa, Você teve uma irmã que você era muito próxima, que morreu, você ainda era muito jovem. mudou minha vida, né? Eu mudei para São Paulo por causa disso, porque foi um acidente de carro, morreu a minha irmã e o meu sobrinho, eu tinha 20 anos, nós somos 6 mulheres, né? Então, assim, minha mãe cuidava muito das 3 primeiras e a terceira cuidava muito das 3 últimas. Então, ela era irmã e era mãe. Eu aprendi muito com ela. E a gente não foi nessa viagem porque a minha mãe não deixou. E aí foi essa coisa que o acidente é um negócio que a doença, acidente simplesmente uma pessoa te liga, você estava aqui agora e não está mais, e acabou tudo. Então, assim, foi um negócio que foi tão difícil para mim. Eu falei, eu preciso sair de Belo Horizonte, porque eu vou morrer de paixão. A falta, a dor. E eu tinha 20 anos, a minha noção de morte era outra. Então, olha só que coisa. A morte dela me permitiu ir para São Paulo, conhecer o meu marido, ter os filhos que eu tenho hoje, né? E ter essa vida que eu tenho. Então, a morte abre muitos caminhos, não é só para quem morre, não é para quem está em volta também. Às vezes une famílias, né? Às vezes ressignifica valores. E também nos ensina a lidar com perda, a lidar com a frustração, a lidar com saudade, com a falta, com a infinita saudade, né? Que o tempo, às vezes, todo mundo fala, o tempo ajuda. O tempo tortura, o tempo machuca e o tempo também ajuda. Então, isso para mim foi um negócio, foi um divisor de águas na minha vida. Perder minha mãe e meu pai aos sei lá quantos anos, 80 e tal, nossa, foi também muito difícil, foi uma dor, mas assim, e não é porque falar assim, eles estão livres de um sofrimento, foi realmente a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, e olha que eu já fiz coisa difícil, viu? Foi entrar na igreja de Lourdes aqui. Desculpa, gente, que eu sou chorona. E pedir para Nossa Senhora levar minha mãe. Para ter piedade dela, sabe? Que ela estava sofrendo demais. Falei, tem piedade, mãe, você é mãe. Dá livre para minha mãe. Agora, se pedir para alguém que você ama loucamente, a paixão da minha vida era minha mãe. Acho que até hoje. Acordo todo dia, dou bom dia para a galera toda minha que já está lá do lado de lá. Todo mundo. Mas você pedir isso não é fácil, não. Mas é importante essa história da gente ressignificar, né, a morte, né? Então eu estou aprendendo ainda, sou aprendiz, não sei nada. Mas o pouco que eu estou aprendendo está me ajudando demais. Está me abrindo universos novos, sabe? Essa que é a verdade. Então eu agradeço, acho que Deus é bom demais comigo, as pessoas que Ele coloca na minha vida. Tem pessoas ali que você falou, né? Nossa, tem pessoas que são mestres ali. Eu falo, Senhor, dá vontade de vir todo dia e falar assim, cara, sua fé é um negócio que me comove, me ensina, que move montanhas, move a sua e move a minha, sabe? Então é maravilhoso. Eu recomendo Você não para todo acha mundo. que esse processo de teve uma perda na fase jovem e, claro, todas as perdas, porque eu já falei aqui mais de uma vez que eu acho que a vida ela é um processo contínuo de pequenas mortes, né? A Exato. gente vai construindo pequenas mortes nessa vida. Excelente. E chegar a pedir pela morte da sua mãe não era um gesto de doação, de um amor, Com de entregue? certeza. Assim, foi Entregar? De foi entrega? totalmente por amor, né? Assim, por amor a ela mesma, e eu pedi para quem é mãe também, né? E carregou o filho morto nos braços, né? Então, mas é difícil, né? Porque a gente aprendeu tudo diferente disso, né? A gente tem uma cultura que foi ensinada a pedir pela vida a qualquer custo, a botar a pessoa no hospital, e entuba, e põe não sei o quê. Mas eu quero vivo, mas eu quero que continue. Não, não quero, não. Eu quero que seja feliz, eu quero que tenha qualidade de vida. Eu quero que a pessoa tenha dignidade para morrer também, e possa ter uma boa morte.
e não ficar dessa forma terrível para falar que está vivo. Que ilusão que é essa, sabe? A vida é o que você falou. Quantas vezes a gente vai morrendo ao longo do caminho? Eu morri junto com a minha irmã também, né? A gente morre quando a gente vê a dor do outro, quando a gente vê uma injustiça, a gente morre com essa guerra louca no mundo. Então, assim, mas eu fiquei muito mexida, não foi fácil, não. Eu tive que rever muito esses conceitos, nessas coisas que a gente aprende, que a gente tem que aprender a matar elas, né? Que morram elas, né, também. Já que a gente vive várias mortes, que a gente renasça para aprender a encarar a morte de forma diferente e ter coragem de se reinventar, né? Mas nessas pequenas mortes, eu acho que a gente sempre renasce. Ah, é verdade, é verdade. Que lindo isso. Ah, muito bonito. Lindo demais. Sempre é um caminho. Com certeza. E eu acredito que quando você falou assim dos seus poemas, das suas orações, ali você também está em conexão com talvez, né, com esse infinito que você fala aí, né, que essa morte ela não existe no sentido de que é uma eternidade dessa vida, né, que eu não sei como que a gente pode imaginar isso, eu não tenho nem ideia, nem consigo me debruçar muito sobre isso, acho que é muito para mim. Eu também, para mim também. Mas você consegue fazer mergulhos, e quando você faz esses mergulhos, você faz as orações com uma potência muito grande. Eu acho talvez porque... Eu não sei, eu acho que eu sempre fui meio mergulhadora. Acho que eu tenho esse espírito mergulhador intenso, né? Alma intensa, que chora fácil, que ri fácil, que ama muito. Então, as orações, assim, elas vêm... É um presente de Deus, assim, tão bonito. Eu acho que essa história da morte, quem sou eu? Eu não sei nada, não dá para explicar não o que eu não conheço ainda, né? Mas eu acho que é um pouquinho dessa história que se alcança um pouco mais, se entende um pouco mais, se acessa mais. Mesmo que a gente não saiba traduzir isso, né? Às vezes traduz um pouco disso, uma parcelinha disso numa oração, numa poesia, num abraço, numa corrente de oração, mas eu acho que esse exercício é um exercício de crescimento, é um exercício de evolução. Eu vou voltar um passinho aqui que me deu um estalo no seguinte sentido. Você falando da sua irmã, que a sua irmã que morreu, ela era assim também sua mãe, ela talvez tenha sido também sua guia espiritual, eu não sei. Muito forte. E que antes disso, né, desde criança, você já tinha aquela coisa que na escola você queria ir rezar. E certa vez você me contou que a sua filha também, desde criança, tinha isso. Então, assim, tem uma irmã que moldou, assim, de alguma forma, uma mudança na sua vida, que você criou uma família, que veio uma filha que também tem essa característica sua, desde muito nova, muito conectada com o sagrado aí, talvez o feminino sagrado, ela também tem, me parece, tem isso muito forte. Muito forte. E agora essa história meio que se voltando, sabe? Às vezes eu me pergunto até que ponto, assim, nesses mistérios da mão de Deus e da mão de Maria, porque eu nem sei se Deus é masculino ou feminino, não posso nem imaginar também. uma coisa dessa. Eu tenho minhas desconfianças. Se isso daí também não moldou um pouco, assim, nesse mistério silencioso, né? Porque Deus, ele surge sempre se escondendo. É verdade. Você e sua filha, uma história meio que se repetindo e que se entrelaçando, né? E eu estou vendo agora ela com as filhas dela e eu com a minha neta que está morando comigo, por uma contingência da vida, não vou nem contar a história toda que fica comprida, está morando comigo. A mãe não crê em Deus, mas tem muita abertura, é um ser de luz iluminadíssimo. Meu filho acredita, mas acredita em algumas coisas, não em outras. E eu sou essa rezadeira que é todo dia, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Então ela fala, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, não sei o quê. E aí eu conto a história de Jesus, aí eu uso muito terço, né? Aí ela fala, esse é o Jesus, né, vovó? Eu falo, é o Jesus. Ah, então vem cá, vamos conversar com a mãe de Jesus. Então
isso vai se perpetuando, sabe? E isso é uma coisa que a gente... Aprender isso em casa é muito gostoso. Eu acho que a gente precisava ensinar mais de Deus e menos de matemática, física e química, porque eu, por exemplo, nunca usei nada de física nem química na minha vida. Agora, de Deus, é todo dia, toda hora. É a sua química. É o meu tudo. Não é? Mas, Lu, eu queria voltar um pouquinho aqui na história desse processo criativo inspirado em Maria. Como é esse processo criativo seu inspirado em Maria? Não sei te explicar. De onde veio esse amor, só Deus que pode me explicar. Ela um dia, se Deus quiser, eu consegui um dia chegar mesmo mais assim pertinho e ver ela. Sou doida para ver Maria, nossa. Minha irmã já viu, Adriana. Mas também a Adriana é um ser de luz. Ela falou que ela estava grávida, entrou na casa da sogra, assim, foi sair de uma sala para outra. E estava lá Maria, e ela disse que ela não sabia o que ela falava. Ela falou, eu nunca vi ninguém tão maravilhoso. Todo mundo que vê fala que é uma coisa inexplicável a beleza, né? Eu nunca vi Maria. Eu sou louca para ver. Jesus, sou doida para te ver também, mas eu sou doida para ver Maria. Eu queria muito ver Maria. Eu tenho uma paixão por Maria que nasceu, acho que antes de mim. E tomara que seja mesmo, né? Porque eu creio que nós somos almas imortais que habitam, vestem esse corpinho aqui, que é igual uma roupa, né? E que vai embora também, né? Ninguém leva nada, nem a roupa fica lá. A gente leva é a alma da gente mesmo, e essa é imortal. Então, assim, eu acho que meu caso de amor com a Maria é um caso que eu não sei explicar de onde que ele vem, não. Mas desde que eu me lembro, que eu me entendo por gente, eu tenho essa coisa. Assim. Eu estou cada dia mais apaixonada com Jesus. E acho que ela fica muito feliz, né? Porque Jesus é o cara, né? Mas Maria... Mas você usa do budismo, do espiritismo, de várias coisas nos seus rituais. Sim. Você tem essa abertura? Tenho. Eu acho que esse negócio de ficar numa caixinha só e achar que só o meu caminho salva, o que salva é o amor, né? E tem tantas coisas bonitas em todos esses caminhos. Então, assim, teve uma época que eu fiquei meio brigada com a Igreja Católica. Eu me considero mais cristã do que católica. Não sei se tem diferença no meu pequeno entendimento. Eu estava no Vaticano, falei, vou confessar. Achei uma cabine daquelas que falavam português. Aí eu perguntei para o padre, mas aqui, como é que a igreja explica quando a gente vê espírito? Ele falou, não tem negócio de espírito, não. Eu falei, ó, eu já vi algumas vezes e tem sim. Eu não estava drogado, não estava bêbado, não estava dormindo. A gente vê mesmo. E tem gente que até conversa. Eu nunca consegui conversar, não, mas já vi várias vezes. Aí ele pegou e falou que não tinha, que isso não existia. Eu falei, ó, então não vai dar certo, não. A Igreja Católica não aceita isso. Então esse negócio nesse lugar aqui não é para mim, não. Então eu transitei muito, eu pesquisei muito. Eu amo muita coisa do espiritismo. Eu acredito em vidas, em muitas vidas. Para mim faz todo sentido, assim. Tem coisa que você lembra de outra vida, que você sabe que não é da agora. Às vezes a gente faz até uma regressão, eu já vivi isso também, é muito interessante, aí comendo, que faz com uma pessoa séria, né? E não só se hipnotize e você não sabe o que é seu, o que é do outro. Mas, sabe, essa história assim de... Eu fiquei meio mexida, e aí quando eu comecei a entender que você podia beber de muitas fontes, né? Eu lembrei daquilo que Jesus fala, né? A casa de meu pai tem muitas moradas. Então, assim... Tem muitos caminhos para chegar lá, então você usa uma coisa linda aqui, a história de Buda é linda. Chico Xavier, para mim, foi o homem mais iluminado que pisou nesse mundo aqui, depois de Jesus. Tem essas santas aí que são umas histórias maravilhosas, mas para mim, Chico é, um trem de doido, né? É um ser que viveu amor, foi amor, né? E espalhou amor, o quanto que ele fez de cura, de bênção, Então, assim, acho que é pouco, né, a gente achar que Deus quer estar dentro de uma casinha só, né? Deus é tudo. Por que não, se um encontra Deus lá oferecendo uma coisa para a natureza, lá na Umbanda, o outro quer no Espiritismo, o outro é budista, o outro é crente, sabe? Eu só tenho uma birra com o crente que é o seguinte, eu falo mesmo, é o seguinte, tá tudo bem, eu acho que evangélico é muito legal.
E, cara, eu vou falar, eu admiro a força da fé deles, o jeito que eles deram uma renovada na coisa, que não ficou aquela coisa, canta e dança e o povo bota para quebrar mesmo e tem que ser assim. Mas essa história de Maria, só a mãe de Deus, pelo amor de Deus, não fala isso perto de mim não, que ou eu vou bater boca ou vou sair de perto. Assim, só a mãe de Deus, não dá para ser só a mãe de Jesus. Só a mãe de Jesus. Aí, para mim, aí complicou. E esse negócio também, assim, tipo, se não for a palavra, tá, vai pro inferno. Não, vai pro inferno nenhum. Essa é minha nora que eu te falei que Não acredito. não acredita, cara, essa vai pro céu, porque tem um coração de ouro, porque ela faz o que Jesus ensinou. Então eu falo assim, você já acredita em Deus, só que você não sabe. Você vive ele, você tem ele dentro do seu coração, sabe? Então, a gente tem que ter humildade de aprender com todo mundo, que a gente não sabe nada, não. Mas tem tanta gente que sabe, né, e pode ensinar. Então eu fico feliz demais de estar aqui aprendendo. É muita vastidão nesse Muita, mistério, muita, né? nossa. Mas, Lu, vamos voltar um pouco na questão do seu livro, que você falou que você está lançando. Sim. E que você tem as poesias. Eu conheço algumas orações suas que são muito bonitas. E hoje você trouxe uma, não Trouxe sim. Até trouxe presente para você. Peguei um papelzinho bonitinho, que eu gosto dessa história. Eu sou do tempo de livro, carta. Gosto de escrever, não leio no celular, gosto de ler no papel. Pode ler? Claro, é um prazer. Gente, se eu emocionar aqui, vocês desculpem aí, mas é assim mesmo. E eu falei, não vou levar uma oração de louvor, de não sei o quê, não. Essa é puxada, mas foi a última oração que veio e acho que ela fala muito do momento que eu estou vivendo mesmo, né? Assim, e acho que pode ter muita gente que esteja vivendo também um momento muito difícil. Então, tá aí, chama Nascer de Novo. Decidi que pode continuar chovendo canivete aberto, que eu vou dançar na chuva. Pouco importa se sorrindo, cantando, rezando ou chorando. Vou dançar na chuva. Porque a carne se corta, o sangue sai e a dor existe, mas a música de Deus nada faz parar. E ela me refaz, ampara e fortalece. Decidi que vou morrer de pé no campo de batalha. E nem depois de morta cairei, porque vou virar árvore e criar raízes que me sustentam no amor de Deus. E criarei galhos que levem minha alma aos braços de Maria e Jesus. Cair só na batalha, e quantas vezes for preciso, porque guerreiros lutam, caem, se levantam e vencem. Mas o tempo de ficar deitada na lama da depressão e da dor já passou. E foi a fé que me tirou do fundo do poço. Me levanto porque a mão que me ergue tudo pode. Decidi gritar aos quatro ventos que nada sou, mas tudo posso, porque meu pai é Deus, minha mãe é Maria, meu irmão e mestre é Jesus. E toda a hierarquia celeste dos anjos e santos caminham e lutam comigo e por mim. Sim, a Páscoa pode ser hoje, quando eu decido ressuscitar, renascer e seguir adiante, porque só Deus basta e Ele me ama. Amém. Amém. Que assim seja.